Oi, gente, boa noite. Eu aqui de novo com vocês com o programa Papo com a Adri. Tá muito especial o programa de hoje. Quero agradecer aí o nosso amigo Henrique Barbosa, DJ Henrique Barbosa, que participou aí, fez uma abertura incrível na rádio hoje. Obrigada pela parceria, Henrique. Falar para vocês que nós já estamos começando o programa e hoje tá muito especial, mês das noivas, mês das mães, e é sobre isso que a gente vai bater um papo muito interessante. Quero falar para vocês se inscrever aí no nosso portal Limpi. Lá tem muitas novidades para vocês, tem mimos. Vocês ouviram o Henrique falar que tem mimos, então vamos se inscrever, ganhar mimos, tem presentes muito bons. Vocês ouviram, né? O Henrique está ganhando todos. Então, se você demorar para se inscrever, você vai perder para o Henrique. Quero falar para você que ainda não está seguindo a Web Rádio 016 no Instagram, não perde mais tempo. Se inscrevam também no nosso canal do YouTube, porque todo esse bate-papo que você está vendo aqui vai estar lá também. Tem mais outros podcasts, tem informações para vocês. Acompanha a nossa apresentação. Tem também, gente, o nosso apresentador, o Wilson. Ele está escondidinho hoje, mas ele apresenta muito bem. Quero falar para vocês seguir aí Adri Souza, _TV. E ela já está aqui com a gente, a Alessandra... Lidiane, estava falando agora com a Alessandra, gente, agora é a Lidiane que está aqui, ela que é especialista em assessorar noivas, né? É uma profissional e tanto, faz alisamento, loiros, impecável, mas esse mês, como é o mês das noivas, e ela assessora muito bem, um trabalho diferenciado que a Lidiane tem, então eu convidei ela para falar desse momento. Lidiane, seja bem-vinda mais uma vez, obrigada por aceitar meu convite, tá? Ai, Dri, eu que agradeço, é um prazer estar aqui. Prazer meu, eu adorei sempre. vir da primeira, adorei mais vir da segunda. Ai, que bom, fico muito feliz, tá, com esse feedback. E venha sempre, que eu sei que você está sempre inovando, você é uma profissional que está sempre buscando o melhor para oferecer para suas clientes, então tem sempre novidades para compartilhar aqui com a gente, né? Sim, fazer o que ama ajuda bastante, né? É como se a gente não trabalhasse. Eu vou dizer assim, tem as partes difíceis, né? Mas assim, quando a gente gosta, acho que as coisas fluem mais naturalmente, né? Com certeza. O que você faz traz benefício para o outro também. Você vê uma pessoa feliz através do seu trabalho. Eu acho que não são todas, mas a grande maioria das mulheres almeja muito esse dia, né? Então, assim, você participar, fazer parte desse dia... não só é muito bonito, quanto também gera uma responsabilidade muito grande nas nossas mãos. Porque eu falo assim, é uma preparação pro dia especial dela. Então, se der tudo errado ali, o casamento já vai começar com o pé esquerdo. Então, ali eu não posso errar. Então, assim, a responsabilidade é bem grande. Então, por isso, especialização, a gente tem muita conversa, a gente tá sempre muito preocupado com atender sempre, assim... com uma identidade de cada noiva, sabe? Uma particularidade de cada noiva, conhecer cada uma para saber a necessidade particular dela. É muito gostoso, sabe? De verdade, assim, de todos os serviços que eu presto no salão, que eu gosto de todos, mas assim, noiva eu tenho um carinho especial, assim. Entendi. E quando despertou esse desejo de fazer parte ali da vida das noivas, de se preparar para fazer maquiagem e penteado em noivas? Foi legal você ter me feito essa pergunta, porque na verdade não despertou. Eu sempre tive essa noção da responsabilidade, então eu tinha medo de atender noiva. Eu acho que quando a gente tem a noção da responsabilidade, a gente tem um certo medo. E a minha primeira noiva eu atendi sem querer. Então eu vou explicar por quê. Rapidinho. Diga, fala pra gente, fica à vontade. Porque é interessante, eu não tinha essa pretensão de trabalhar com noiva, justamente porque era uma responsabilidade grande e eu tava iniciando. Como cabeleireira. Mas eu cheguei no salão um dia, bem cedinho, até o portão estava fechado ainda no meu salão e alguém bateu no portão. E quando eu abri o portão, era uma moça com um vestido no braço, implorando para eu atender ela, porque o outro salão onde ela havia contratado simplesmente estava fechado e ela não sabia o que fazer. E já estava ali próximo ao casamento? Era a hora do casamento dela. Já era o dia Era do o casamento. dia do casamento dela e ela estava desesperada. E aí eu coloquei ela pra dentro do salão e falei, olha, eu tô começando agora. Ela falou assim, olha, você vai fazer qualquer coisa melhor que eu, com certeza. E assim eu fiz a minha primeira noiva. E aí, como a história foi interessante, porque eu nem parei pra pensar, eu atendi a noiva,
Eu postei na época no Facebook, eu nem tinha Instagram ainda, né? E acabou que entrando, foi fluindo, foi entrando mais uma amiga de fulana que foi vindo, foi uma noiva só no civil, então foi uma coisa que foi acontecendo naturalmente. Não foi algo que me despertou e de repente eu fui. E aí eu fui vendo a necessidade de me especializar, eu fui vendo a necessidade de cada noiva com cada experiência que eu tive. E aí a gente vai aprimorando cada vez mais, né? E hoje eu gosto dessa responsabilidade. Ô, Lidiane, como que é feito esse atendimento? Quanto tempo ali para o casamento eu devo entrar em contato com você, ver a sua agenda, começar ali fazer aquele acompanhamento? Porque tem todo esse trabalho da pele, do cabelo, o vestido também. Você tem a ver o modelo do Tem. vestido com a maquiagem e o penteado? Não só o modelo do vestido, como personalidade, o estilo que vai ser o casamento. Se é um casamento muito grande, se é um casamento mais pequeno, se é um casamento pequeno. Então, assim, tudo tem que casar, tudo tem que ter uma harmonia, né? Bom, eu falo assim que não tem um tempo adequado. A primeira questão é a disponibilidade de agenda. Geralmente, as noivas agendam com 1 ano, 8 meses, 6 meses de antecedência. Então, uma noiva que deixa muito para a última hora, ela corre o risco de não ter agenda, né? Então, assim, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, quanto mais tempo eu fico com essa noiva, mais eu conheço ela, né? Então, assim, mais ela vai confiar no meu trabalho, mais ela vai estar em contato comigo, mais tempo eu tenho também para formar uma equipe para poder atender essa noiva. Então, assim, quanto mais tempo de conforto eu tenho para organizar tudo, melhor. Então, eu sempre oriento as minhas noivas assim. Tudo que depende de disponibilidade de horário, faça primeiro. Então, você precisa procurar salão de festa, você precisa procurar a igreja, você precisa procurar salão, você precisa procurar fotógrafo. Tudo isso precisa de disponibilidade. Então, não tem um tempo previsto, mas quanto antes, melhor, né? Que aí a gente consegue se organizar para encaixar tudo ali melhor. no tempo certo e não ter aquela preocupação. Ela vai ficar mais tranquila, mais segura, porque ela vai me conhecer melhor também. Né? Com certeza. E qual o cuidado a gente estava falando de conhecer a noiva, o cabelo? Você começa ali a orientar, fazer aquele tratamento para o cabelo, para que no dia... Porque tem noiva, uma prima minha foi casar e ela falou assim que ela tinha que deixar o cabelo crescer, porque ela precisava fazer um coque enorme, que o sonho dela era casar com um coque no cabelo. Aí tem essa orientação, cuidar desse cabelo para crescer. Como que faz? Tem. Existem noivas que chegam no salão que já são minhas clientes, que aí é um processo bem mais fácil, porque eu já conheço o cabelo, já conheço a personalidade da cliente. E tem noivas que vêm de outros salões que não fazem noiva, que aí vem me conhecer já pro dia da noiva. Quando é assim, a gente tem um cuidado, um pouco mais de cuidado. Por quê? Porque eu não conheço ela ainda, não sei até onde eu posso ir, até onde eu não posso ir. Mas é claro que a gente sempre vai orientar. Se o casamento ainda for demorar 1 ano para acontecer, 8 meses para acontecer... Em questões de penteado e maquiagem, eu nem entro muito ainda. Por quê? Porque até lá a tendência muda, ela pode mudar de opinião. Então, assim, eu procuro deixar um pouco mais próximo do casamento, porque, assim, se for um penteado que ela quer, por exemplo, meio preso, ela mesma sabe que ela precisa deixar o cabelo crescer. Tá? Mas tem muitas noivas, isso acontece, acontece muito. Elas deixam o cabelo crescer muito. E, às vezes, para fazer um penteado não tem necessidade, ou às vezes até... prejudica, então às vezes eu até oriento cortar o cabelo, né? Então assim, sim, tem esse respaldo, tem essa orientação, até mesmo questão de cor, que no penteado às vezes uma iluminação ajuda bastante, a questão do corte, porque às vezes tem gente que não corta, aí as pontinhas ficam bem frágil e não fica com um acabamento bonito, então a gente dá todo esse suporte e também tem o teste, né? Nos pacotes de noiva tem teste, cujo é feito bem próximo do casamento. Aí no teste, eu faço diferente do que vários salões. Eu não faço exatamente o penteado. Eu faço só um esboço do que vai ser feito, porque me dá a liberdade de fazer outros. Então, mesmo que a cliente me pediu um coque, eu vou fazer um meio preso para ela ver. Porque às vezes o que a gente está vendo ali na imagem não é como a gente gostaria de se ver.
A gente tá vendo a imagem de outra pessoa. É verdade. Tem Então, muito a ver. Até com sim. corte, né? A gente vê um corte aí no Instagram. Antigamente era nas revistas, né? As famosas revistas. Tinha as Aí revistinhas você no fala, salão. chega no salão, eu quero que fique igualzinho, mas a gente esquece que o nosso cabelo não é igual àquele que está lá. E aí dá aquela Sim. diferença na hora de cortar, na hora de entregar o resultado. Exatamente. Acho muito interessante isso que você está falando. Para o casamento na igreja e no civil, tem diferença aí desse acompanhamento, desse cuidado? Não, depende da expectativa da noiva. É que nem eu te falei, geralmente, quando a noiva vai casar no civil, ela já não criou grandes expectativas para esse dia. Já é um baixo investimento, ela quer uma coisa mais neutra, simples, né? isso. Mas não necessariamente a minha atenção vai ser diferente. Tá? Eu vou ter a mesma atenção, por exemplo, com o cabelo, por mais que ela queira só uma escova modelada, por exemplo. A gente vai tentar entender o porquê que ela quer só isso, se é só isso mesmo, se ela não tá dando a devida importância pro dia, porque uma coisa que eu falo muito pra elas é assim, por mais que seja só no civil, não é o casamento ser grande ou ser simples que define a importância dele, entende? Casamento é uma coisa pra sempre, pelo menos é o que a gente espera que seja. E Né? a gente acredita que vai ser para sempre. Então, Pelo assim, menos naquele a dia. importância é a data. Não é se vai ser um casamento glamuroso ou não. Então, independente se for ou não, a minha atenção vai ser a mesma e eu quero fazer com que ela se sinta confortável nesse dia. Então, independente se é no civil ou não. Mas tudo isso, tem muita noiva que não tem essa expectativa, por exemplo. Tem muita noiva que só quer ir lá, fazer uma escova e assinar o papel e tá tudo bem. E tem que ser respeitado, porque daí se a gente faz algo muito grande para essa noiva, ela também não vai se sentir confortável. A gente não pode ultrapassar os limites dela também. Não, por isso que é importante conhecer. Conversar, conhecer ela, tal. Como tem noivas também, que já é o sonho da vida. E aí a gente tem que dar a devida importância pro sonho da vida que dela. É aquele glamour daquele dia. Exatamente. Quer brilhar mesmo, né? Porque Sim. a noiva é a mulher mais importante, né? No casamento, não tem outra. Tadinho do noivo, né? Noivo. Coitado, só tá ali. É, não, mentira. Eu acho que é interessante a gente fazer um bate-papo sobre o noivo também. Tadinho, né? Vamos pôr o noivo, né? Vamos colocar o noivo. Eu já fiz noivo no salão. Você já fez? Olha aí. Porque agora tá mudando, né? Os homens estão vaidosos também, tá estão mudando cuidando isso. mais. E tá tendo o dia do noivo também, em alguns salões, assim, aí os padrinhos vão. Eu acho super bacana, super válido, porque antes era tudo focado só na mulher, você né? falou no padrinho, você atende as madrinhas também? Você consegue ali no dia da noiva fazer a maquiagem das madrinhas? Tem esse pacote, tem essa agenda que consegue atender? Tem que ter, né? Porque, assim, é tão gostoso. A madrinha tá perto das pessoas que ela ama. Então, assim, sim, geralmente não sou eu que faço. Aí eu tenho uma equipe que é treinada, especializada para isso, né? Uma equipe que eu já trabalho há anos. E então, onde dá esse suporte para as madrinhas. Você direciona? Eu direciono, isso. Às vezes eu atendo a noiva e a mãe, por exemplo. Tudo é o que eu te falo, assim, a montagem de equipe. Às vezes a noiva ela fica mais segura, por exemplo, comigo fazendo ela, a mãe e a avó, e eu procuro deixar a noiva o mais segura possível. Mais tranquila, mais né? Tranquila. Porque é um dia de muita ansiedade. Ela precisa estar confiando em mim, demais. Porque já é um dia tenso, vai ser tenso. Não vai, independente de como ela vai ser tenso. Mas chegando o momento é tenso. Então, quanto mais segurança ela tiver em mim, melhor. Então, eu procuro fazer isso. Mas eu tenho uma equipe super bacana, assim, que a gente já trabalha, a gente faz muitos trabalhos juntos, assim. Então, eu sou muito segura com eles também. E quantos anos você está, assim, atendendo noivas? Essa minha primeira noiva... Que entrou lá com o vestido na mão. Que me obrigou a produzir ela. Já fazem 13 anos. Mas que eu falo assim, que eu me especializei, que hoje eu posso falar que assim, hoje eu sou da área mesmo, tenho confiança em atender fazem uns 8 anos, né? Porque demora um tempo você ter essa experiência. Existem coisas que por mais que você faz curso, por mais que você estuda, por mais que você... É só no dia a dia, acontecendo, que você vai aprender. Não tem jeito, é só a experiência. Então, eu te falo que nesse tempo, que foi lá,
da minha primeira noiva, até eu realmente falar, não, agora eu tenho segurança de fazer uma noiva, eu precisei aprender muito. Quebrar a cara. Não que nunca deu errado, graças a Deus, nenhuma noiva minha deu errado. Mas assim, a gente aprende com cada uma delas. E eu te falo que até hoje, cada uma que vai lá é um novo aprendizado. Porque é o que eu te falo, cada noiva assim tem uma particularidade diferente, uma expectativa diferente. Então tem que ser muito conversado. Esse salão que só te passa os valores, que só te passa os pacotes, e você escolhe a sala que você quer e você não conhece nem a equipe onde você vai trabalhar, pensa bem, você vai ter um lugar bonito, mas você tem que ver se você vai ter um lugar onde você vai confiar plenamente, você vai estar você vai estar tranquilo, né? No profissional. Isso é importante. Eu vi, no começo que eu estava falando aqui com o Henrique, eu acompanhei, eu estava no seu salão um dia e eu vi o cuidado que você teve em receber uma noiva que você estava assessorando. Você pegou uma pasta, eu falei, gente, o que é isso? Sim. Você saiu com uma pasta ali na mão, tudo organizado, sentou com ela, já passou os atendimentos para as outras profissionais que estavam com você. Então, assim, você dedicou aquele momento só para ela. Sim. E eu acredito que isso seja muito importante, que isso é muito seguro. Essa confiança, essa troca. Quando alguém até me questiona, porque dia de noiva é mais caro, é penteado e maquiagem. Mas olha só, eu começo a atender a noiva 1 ano antes, né? E tudo isso faz muita diferença, sabe? É um cronograma completamente diferente. Exige muito mais energia, muito mais dedicação, muito mais especialização, muito mais experiência. Exige também até mesmo nossa saúde, porque você imagina se eu estiver doente nesse dia, como eu falo para minha noiva que eu não vou atender? Eu já atendi noivo com febre, eu já atendi noivo doente. Então, assim, não tem. A gente... não só a questão da estrutura do salão, que isso daí já é outra parte, mas só o que a gente se dedica para essa pessoa... já é válido, sabe? Ter um custo a mais mesmo, porque às vezes a gente acompanha ali a pessoa há mais de 1 ano. Com certeza. A gente vai falar agora sobre os cuidados que se deve ter com o salão, né? A gente está falando sobre a noiva, os cuidados, a higiene, tudo isso também conta, né? Eu acho que não só em questão de noiva, né? Pra tudo ali. A higiene no salão, a gente trabalha na área da beleza. Eu acho que é o básico, né? É o básico que se deve ter ali no dia a dia. A organização, quando a gente entra... Eu falo assim, até a questão assim, quando a gente entra num ambiente que tá organizado e limpo, a gente já se sente mais tranquila. Tem confiança. Tem confiança. Então, isso acho que é o ponto principal. Não tem como... Agora vamos falar das loiras, né? A gente já falou da noiva, já passamos a maior parte. Eu sabia que você ia querer falar de loira. Porque olha aqui, gente. Ela quer retocar as luzes e ela quis pôr loira no podcast. Eu quero colocar porque mexe comigo esse assunto. Vamos falar dos cuidados que deve ter com o cabelo loiro. Não que eu faça isso, eu não sei nadar, sorte do meu cabelo. Mas, assim, para quem usa ali a piscina, tem alguma mudança ali na cor do cabelo? Dizem que fica verde o cabelo, Lidiane, é verdade? Fica mesmo? Vamos lá. Primeiro de tudo, que mechas, o loiro em si, é o procedimento que mais agride o fio. Isso é importante a gente falar e é pouco falado. É pouco falado. Então, assim, a gente chega nos salões hoje e a primeira coisa que a gente... Não, vamos ficar loiro, vamos isso, vamos... Fazer luzes. Porque realmente é um procedimento que aparece muito. Então, você tem um feed ali cheio de loiro, é um feed que chama a atenção. Porém, assim, a gente tem que ter essa consciência que o loiro é o procedimento químico que mais agride o fio. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Não só o salão, como a cliente. Então, é um trabalho em conjunto. Se não existe esse trabalho em conjunto, se a cliente ela não está afim de ter investimento nesse cabelo, não só para pagar ali as mechas, mas ter investimento de tratamento, investimento de corte a cada 3 meses. São várias coisas assim que ela precisa ter cuidado ao nadar na piscina, por exemplo, que ela vai ter que abrir mão de algumas coisas para ter o loiro. Se não tiver esse trabalho em conjunto, a gente nunca vai ter um loiro perfeito. Produtinhos de farmácia. Mas, só respondendo sua pergunta, o cabelo fica verde porque existe um aditivo na piscina, para tratamento de piscina, que ele é um corante azul. Por isso que a piscina fica azulzinha, bonita.
E aí, quando vai o cabelo loiro, o que acontece? Nosso cabelo loiro não é amarelo? É. Azul e amarelo dá verde. Mas existe um procedimento que chama desmetalização, que é feito no salão, que é próprio para isso e para tirar metais pesados do fio. Então, se você é loira, se seu cabelo ficou verde, existe procedimento, não é o fim do mundo. O que é importante? Você não pode fazer mechas em cima do cabelo verde. Ali tem metal pesado, ali tem cloro, ali tem um monte de coisa. É onde tem corte químico. Então é importante fazer uma desmetalização primeiro, retirar todo esse cloro, todo esse metal pesado, para depois a gente fazer o loiro de novo. E quando acontece isso, ele sai sozinho? Não. Demora muito tempo? Não. Ele vai ficando ali aquela Ele cor? fica, tá? Ele não sai sozinho. Então precisa fazer. E não existe assim um outro produto que você passe antes de entrar na piscina, de estar ali exposto? Uma coisa que eu oriento fazer sempre, um produto não, mas uma coisa que eu oriento fazer sempre, o nosso cabelo, ele é como uma esponja, ele absorve, né, tudo. Então, antes de entrar na piscina, enxágua bem o seu cabelo, deixa ele bem encharcado de água limpa. Porque aí, se a gente põe uma esponjinha, por exemplo, seca dentro de um copo de água, ela vai absorver essa água, concorda? Concordo. Mas se a gente colocar uma esponjinha que já está encharcada de água, ela não vai absorver, porque ela já tá com água. Mesma coisa o nosso cabelo. Então, encharca o cabelo com uma água limpa. Isso quando a gente for na praia também, essa orientação é boa. Depois você molha. Vai ajudar bastante o cabelo não sugar tanto aquela água com cloro. Tá? E aí depois é importante, para quem tem uma rotina muito grande assim de piscina, é importante fazer a desmetalização a cada 6 meses no salão. Muito boa essa dica, viu? Obrigada. Agora vamos falar dos cuidados que a gente deve ter também com o cabelo molhado. Pode dormir com o cabelo molhado? O que você fala? Você já aconteceu, eu uso eu adoro fazer exemplo para minhas clientes do dia a dia, porque eu acho que fica mais fácil a compreensão do que eu ficar falando termo técnico. Mas já aconteceu, por exemplo, de você colocar uma toalha molhada no cesto e esquecer ela lá? Fede. Fede, o que mais? Ela fica mofo. Não seca, ela fica lá com aquelas manchas molhadas. Exato, né? Algumas partes mais molhadas que a outra. Vai acontecer isso com o cabelo também. É a mesma coisa. Então pode dar fungo, tá? Então provoca queda no cabelo. Então às vezes, meu cabelo tá caindo muito. Vai ver a pessoa, dorme com o cabelo molhado, o couro cabeludo, ele fica com fungo, então assim... Ele demora para secar, é isso? Eu vejo alguns especialistas do cabelo, falando tá? Que demora bastante para secar. Depende, tem cabelos que são mais finos, a pessoa tem menos cabelos, seca mais rápido, mas se você estiver deitada, por exemplo, pressionando, não tem como secar. Então, eu oriento assim, que quem tem que lavar o cabelo à noite, só consegue lavar à noite, dá uma baixadinha ali no secador, não custa, sabe? Antes de dormir. É a melhor coisa. Para loiras, de novo, a pergunta hoje é para loiras. Ela quer loira, gente. Eu ela quero fazer quer loira, tratamento aqui, aproveitar que eu estou com uma excelente profissional, então eu quero saber as dicas. Produtos de farmácia. Qual que é o mais recomendado ou não recomendado de jeito nenhum? Você tem que comprar uma linha profissional ou não? É assim, o que acontece? Antes se falava muito sobre alguns aditivos que tinham os produtos, por exemplo, de mercado, que poderiam provocar algumas coisas nos fios. Mas os estudos hoje em dia mostram que o que provoca é tão pouco que a gente precisava usar durante muitos anos para realmente ter algum efeito muito ruim no fio, tá? Eu não vou falar sobre marcas, porque eu acho até meio antiético, mas vamos falar assim, produto de mercado. Mas o que acontece? Muitos produtos hoje de mercado falam, olha, esse daqui é a base de queratina, mas às vezes a porcentagem dele é tão baixa. A porcentagem da queratina. Não vai fazer tanto efeito. Quando você fala de um produto profissional, talvez talvez não. Aí ele já tem uma quantidade desse aditivo um pouco maior, um pouco mais eficaz. O produto é testado para isso. Então, assim, se a pessoa tiver condições, eu oriento a trabalhar com marcas que realmente são profissionais, porque ela vai ter um resultado melhor mesmo, tá? Mas não significa que também aquele outro produto do mercado tal vai quebrar o cabelo dela ou vai ter corte químico. Dependendo do cabelo, pode sim. Tem cabelo que se adapta. Mas assim, é o que eu te falo, assim, um cabelo natural. Por exemplo, meu cabelo é natural, eu só faço coloração.
Eu lavar com um produto de mercado, por exemplo, uma vez ou outra, não vai agredir tanto assim meu cabelo. Mas eu sinto muita diferença quando eu uso um produto profissional. Então, se eu tenho condições de usar um profissional, eu vou usar um profissional, porque o resultado do meu cabelo é melhor. Agora, para uma cliente que é loira, para uma cliente que precisa daquele princípio ativo, muito, por exemplo, os lipídios, que são os óleos. As loiras precisam muito dos óleos, porque o óleo ajuda a reter a água dentro do fio. E é o que a gente mais perde quando a gente faz mechas. Então, se você usa pouco, que resultado você vai ter? Então, assim, vale a pena investir em produto profissional? Sim. Eu tenho condições? Então tá tudo bem, pode usar o outro. Mas vale a pena investir. Vale a pena investir num produto melhor. Vale, com certeza. Quantas vezes no ano a gente pode fazer mechas que você acha que não pode agredir muito o cabelo? Eu tenho feito 2 vezes por ano para evitar mesmo essa agressão, que a gente sabe que é um processo que vai mexer muito ali com a saúde dos fios. É uma excelente pergunta, sabia? Mas eu não consigo te dar a resposta. Não consegue. Não. Depende muito do cabelo. cliente, do cabelo. Depende muito do cabelo. Tem cabelos que são mais resistentes, tem cabelos que são menos resistentes. E também depende muito do profissional que vai fazer. Então, por exemplo, se é um profissional que tem todo o cuidado de fazer o retoque somente onde o cabelo cresceu e preservar onde já tem as mechas, porque isso dá um trabalhão, ele consegue manter esse cabelo mais saudável, tá? Eu tenho uma técnica que eu uso bastante no salão, onde eu preservo até os cabelinhos que estão nascendo, para não levantar frizz. Então, além de eu separar os cabelos que já estão loiro, eu também preservo os que estão nascendo. Dá mais trabalho, eu demoro mais para colocar as mechas. Então, você vai ver muita propaganda de profissional falando que põe mechas em 20 minutos. Põe. Mas e o Mas resultado? depois a gente vai ver o resultado. E não é o resultado ali do salão. É o resultado do depois, do dia a dia. Essa é a minha preocupação lá no salão. É o dia a dia da cliente. Então, assim, existem várias técnicas que vai ajudar no caso. Então, às vezes, eu até oriento a cliente a fazer de 3 em 3 meses. Porque isso vai vai ser um pouco mais saudável para ela do que ela ficar um montão de tempo e eu ter que puxar tudo. Então, Mas no meu caso... Isso depende da cliente. No meu caso, eu faço a cada 6 meses, mas quando eu faço, ele já está... eu acho que hoje eu sou um bom exemplo para você ver as raízes. Vamos ver, gente. Faz aqui, as raízes, a raiz já cresceu bastante. Então, nesse caso, não é tão aconselhável. Seria melhor ter feito com essa raiz menor um pouco. O ideal seria eu avaliar certinho lá no salão, mas assim... O seu cabelo, o fundo dele, que a gente chama de fundo, a cor natural dele, já é um acinzentado pro loiro, né? Ele assim, já é puxado. É um cabelo, assim, que não deve ser tão difícil fazer e nem deve agredir tanto se não puxar tanto pras pontas. Não sei se toda vez que você faz, puxa pras pontas. Todas as vezes que eu faço, puxa para as pontas, porque eu sou daquela cliente que demora a ir fazer. Ah lá. Tá vendo? E ele tá chega vendo? no tom, a minha cabeleireira, ela fala que ele chega num tom muito rápido. Existe, igual você falou agora, existe essa diferença também no cabelo, né? Existe cabelo que vai chegar naquele tom rápido. Que demora mais e cabelo que demora menos. Então, às vezes, Dri, você retocar mais vezes vai ser menos agressivo do que se você demorar muito e ter que puxar tudo. Olha, tem eu até estava fazendo errado. Tem já. até casos, assim, bastante no meu salão, que eu faço uma vez só o topo e uma vez no cabelo inteiro. Só o topo, só essa região que cai pelo cabelo inteiro, parece que você retocou. Porque aí a gente preserva muito do cabelo. Então, assim, cada caso é um caso, uma particularidade. Não existe uma técnica, isso não só para loiro, para corte, para progressiva, para noivo, para todas as áreas que eu atendo, não existe uma técnica específica. O que acontece é que o cabelo é igual uma impressão digital. Cada um tem um tipo de cabelo. Eu posso ter 300 clientes que ninguém vai ter o cabelo igual. Então, eu não consigo usar a mesma técnica para toda cliente. Eu vou usar o meu acervo de técnicas que eu aprendi para adaptar todo o meu conhecimento para cada cliente. Então, aí sim. Cada uma é diferenciada. Até na colocação do papel, tudo. Tem que ser, porque senão a gente não consegue chegar num resultado. Às vezes, o mesmo resultado que eu cheguei em você, eu tenho que fazer completamente diferente em outra pessoa para chegar no mesmo resultado. Porque o cabelo dela é diferente. Não tem como. Óleo. Eu vejo muitas receitinhas com óleo de coco, famoso óleo de coco. O que você me diz sobre quem anda usando bastante óleo de coco no cabelo? O óleo de coco ele é difícil de penetrar no fio.
Então, assim, eu usaria um óleo mais de tratamento. A gente tem, eu sempre oriento minha cliente a fazer uma umectação. A umectação ela é muito eficaz. Hoje em dia, por conta das toxinas do ar, o nosso próprio dia a dia, né, a poeira, né, que a gente tem, o tempo seco, a maioria dos cabelos são secos, pouco óleo, né? Então, assim, a umectação ajuda bastante. Eu evito óleo de coco, porque o óleo de coco demora muito, você tem que ficar um dia inteiro com ele. E não tem necessidade, tem tantos óleos que trabalham tão bem. Não é que vai fazer mal, mas tem óleos mais eficazes. Exige mais tempo ali no cabelo e a gente não tem todo esse tempo, né? A gente vive muito corrido. Gente, eu que sou cabeleireira, às vezes não tenho. Passar um produto ali que seja rápido, prático. Uma coisa que eu sempre falo, assim, não adianta eu te oferecer muita coisa, se a sua rotina não te permite. Por isso que eu te falo, antes de eu te oferecer um cabelo, um loiro, uma progressiva, antes de eu te oferecer 500 mil procedimentos, eu preciso saber da tua vida primeiro, como que é a tua rotina. Sabe, se você não tem uma rotina que você não consegue cuidar, de que adianta eu te oferecer um cabelo que vai necessitar de um cuidado diário? Eu preciso te oferecer algo prático. Entende? Então, assim, a umectação é uma coisa que é muito importante você fazer, você que é loira, que você pode fazer durante a noite. Encher o seu cabelo de óleo, dormir e no outro dia lavar. Isso é umectação. E vai ajudar a reter líquido no seu cabelo, vai ajudar a reter os óleos e seu cabelo vai ficar mais macio. E é uma coisa que você pode fazer, assim, em 2 minutos. E o frizz? O que você fala do frizz? É cabelinho novos que estão nascendo? É cabelo que está muito desidratado? O que acontece? O frizz geralmente é cabelo novo, tá? Que tá nascendo. E aí é o que eu falo. Também depende muito da cliente. Se for uma coisa assim, que é a estrutura do fio mesmo, por que às vezes levanta frizz? Cabelo nascendo, o cabelo é muito fininho, ele levanta. E aí fica todo aquele frisinho. Se for uma pessoa que tem um cabelo mais natural, que não tem muito procedimento químico, a gente até orienta, pode fazer um selantinho bem leve, só ali na raiz, só pra gente abaixar esse frizz. Só pra acalmar Só pra acalmar. Agora, assim, se é uma cliente que já faz mechas, já faz outros procedimentos, aí a gente precisa avaliar se o cabelo dela vai aguentar. Porque aí, se você faz mechas, por exemplo, você saber a sua rotina de mecha, de quanto em quanto tempo você retoca, pra gente saber se vai caber ali um selante ou não. Então, também depende muito do cabelo. Mas um selantinho é uma opção, tá? Se caso você já tentou de tudo e não conseguiu. Muito bom, gente. Dicas valiosas aqui, Lidiane. Muito boa pro dia da noiva, pras loiras. Alisamento também eu sei que você faz e você vai voltar aqui outro dia pra gente conversar, porque você tá sempre inovando, isso é muito bom. Cada vez que eu converso com a Lidiane, ela traz assim, ó, várias novidades, isso que eu acho interessante. Ai, que bom. Eu quero te agradecer, viu, por você ter aceitado o convite, estar aqui novamente com a gente. Eu que agradeço, Dri. Foi uma delícia estar aqui sempre. Eu também acho uma delícia falar com você. Obrigada. Obrigada a você. Seja sempre bem-vinda, viu? Obrigada. Pode deixar um recado se você quiser para suas clientes, para a família. Quero deixar um recado para as minhas clientes. Eu acho que você falou uma coisa interessante, assim, da outra vez que a gente veio aqui. Eu queria agradecer minhas clientes, que assim, é muito gostoso receber cliente nova no salão. Mas eu tenho cliente que eu atendo, assim, desde quando eu comecei, que eu estava iniciando, e são minhas clientes até hoje. Então, essas clientes, assim, foram as pessoas que me formaram. E eu agradeço, então assim, esse agradecimento é para vocês especificamente, que tá comigo ali desde o início, a minha família que sempre me apoia, eu sempre tive muito apoio, isso eu não posso falar, sempre tive muito apoio. Então assim, agradecer essas pessoas que sempre estiveram do meu lado, principalmente essas clientes foram guerreiras. Com você. Foram guerreiras que foram aprendendo junto comigo. Isso é muito bom, né? A gente leva pra vida. Leva pra vida, nossa, demais. Muito bom, Lidiane, muito obrigada, viu? Obrigada, Dri, um beijo. Beijão e obrigada a você que está aí nos acompanhando sempre. Não se esqueçam de se inscrever lá no nosso canal do YouTube, não se esqueçam também de conhecer o nosso portal Olimpia. A Lidiane, ela já mandei para ela o link, ela já está seguindo e lá tem muitas novidades, tem mimo para você. Quero deixar um beijo para você que nos acompanhou. Dizer que na próxima terça a gente tem mais programa aqui, vai ser ao vivo, então já se inscrevam lá no nosso canal, já deixa o seu recadinho. Ah, tem uma novidade, fala lá também no nosso portal que tema você gostaria que nós apresentasse aqui para vocês, porque tem o Wilson, tudo apresentando o programa, estúdio aberto, Papo com a Dri. Então o programa tá incrível, deixe o seu comentário.
Deixa lá o que você gostaria também de ganhar. Quem sabe você não ganha um mimo lá do salão da Lidiane, né? Ó, Quem aí sabe sim. você não ganha um A mimo, gente né, pode gente? conversar sobre isso. Gente, beijão para vocês. Continue ligadinho na nossa programação. Agradeço a oportunidade de estar aqui sempre, né, apresentando esse programa. Beijo, fiquem todos com Deus.